Olá pessoal, olá. Então esse é o projeto Lendo e Aprendendo. Quero literalmente ler trechos da Bíblia e comentar de uma maneira simples e direta para vocês. E essas minhas palavras aqui são uma introdução do primeiro livro que quero ler com vocês. O livro de 1 Coríntios. Esse livro do Novo Testamento é uma carta. O apóstolo Paulo escreve essa carta para uma igreja, uma comunidade, uma congregação que ficava na cidade de Corinto, uma cidade muito importante da época, que ficava na Grécia, uma cidade que existe até hoje. Você pode procurar aí no Google, vai facilmente encontrar a localização dessa cidade. A cidade de Corinto, como uma cidade grega, foi destruída no ano 146 a.C. pelo Império Romano e foi fundada 2 anos depois, no ano 144 a.C., como uma cidade romana. E a arqueologia mostra muitos indícios de construções romanas nessa cidade. Falando em arqueologia, muito também é descoberto de teatros e locais assim elevados onde os oradores faziam suas palestras e mostravam toda a sua sabedoria. Razão pela qual a gente percebe que Paulo, vez por outra, fala da sabedoria humana e distingue da sabedoria de Deus. Outra curiosidade da cidade é que ela era uma cidade portuária, né? Ali na volta do mar Mediterrâneo, também pegando um pouco de um golfo, né? Um estreito, assim, onde tentaram sempre construir um canal. E como cidade portuária, tinha gente de tudo que era canto. E rolava também muita imoralidade sexual, prostituição. Inclusive, nos tempos antigos, havia um grande templo, o templo de Afrodite, onde haviam sacerdotisas que prestavam serviços sexuais, algo em torno do culto à sexualidade, buscando fertilidade até para as colheitas. Tá, e o que isso tem a ver? É que a gente percebe ali que o apóstolo Paulo fala também sobre questões da imoralidade sexual, de união com prostitutas, e ele mostra o ensino de Deus a respeito da nossa sexualidade. E Paulo escreve para eles, a fim de tratar de vários e sérios problemas que tinham acontecido lá naquela igreja. O próprio Paulo havia fundado essa igreja, a igreja de Corinto. Ele fez isso na sua segunda viagem missionária, quando passou 18 meses naquela cidade. Essa situação, aí, essa viagem, você pode ler em Atos 18, 1 a 18. Havia problemas a respeito de doutrinas e da vida cristã. A igreja já tinha se dividido em vários grupos, pequenas panelinhas, e Paulo procura levá-los a resolverem as suas diferenças e a voltarem a ser unidos como uma igreja de Cristo. Uma igreja de Cristo deve ser unida. Os cristãos de Corinto haviam escrito a Paulo pedindo a opinião dele sobre vários diferentes assuntos daquela época. E nessa carta, que tem 16 capítulos, do capítulo 7 em diante, Paulo diz o que pensa a respeito daqueles assuntos que eles perguntaram. Uma das questões assim que a gente percebe que é mais discutida nesse livro é a respeito dos dons do Espírito Santo. Isso aí vocês vão ver que é tratado do capítulo 12 até o 14, e é bem nesse contexto aí que está aquele capítulo tão conhecido de 1 Coríntios 13, sabe? Aquele hino ao amor cristão, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Foi até cantado, né, pelo Renato Russo esse hino aí, está na carta aos Coríntios. E nesse contexto dos dons, os dons espirituais, e aí destaca o dom do amor. O capítulo 15, por exemplo, do livro, fala sobre a doutrina da ressurreição. A gente vai ver quando lê por lá. Também tem um dos trechos que fala de maneira muito clara sobre a Santa Ceia. Além de questões a respeito de doutrinas, Paulo também se preocupa em organizar uma oferta para os cristãos necessitados da Judéia. O apóstolo Paulo inicia com saudações, termina com saudações pessoais, fala também de assuntos envolvendo a sexualidade, enfim, um livro que queremos ler versículo por versículo com vocês. E convidamos que você também mexa na sua Bíblia aí e leia
conosco. No próximo áudio, então, o início da nossa leitura.